Olá, pessoal. Tudo jóia? Hoje nós vamos dar continuidade aí na matéria de ciclo trigonométrico. Nós vimos tangente, né? Seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Nós vamos ver aí ainda algumas relações entre o seno e o cosseno, tá? Nós vimos que a tangente pode ser calculada usando o seno dividido pelo cosseno. É uma relação que existe. Nós vamos ver uma outra, ou na realidade duas outras, tá? Uma delas chamada relação trigonométrica fundamental, muito importante no ensino da trigonometria. E a outra é a relação entre arcos complementares. Tá? Vou dar uma compartilhada aqui no livro e a gente vai falando sobre o assunto. Então, vou abrir aqui. Está aí. Relação entre seno e cosseno, da página 326 do livro. Tá? Relação trigonométrica fundamental. Então, existe uma relação entre o seno e o cosseno, né, feito aqui com um ângulo de 45 graus, que são ângulos onde a tangente dá 1, né? Temos que o seno ao quadrado, desculpa, o seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é igual a 1 é Pitágoras, tá, gente? Aqui, ó, nada mais é do que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como o raio é unitário, 1 ao quadrado dá 1. Cateto oposto, seno ao quadrado, cateto adjacente, cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual o raio ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. A gente chega nessa relação fundamental. O nome já diz tudo, fundamental, é muito importante para a trigonometria. Porque aqui, sabendo o seno, eu calculo o cosseno e vice-versa. Sabendo o seno e cosseno, eu vou conseguir calcular a tangente. Tá? Já já a gente vê como que opera com essa equaçãozinha aqui, com essa fórmula, essa relação trigonométrica fundamental. Tá bom? Ela vale para todos os olhos. Essa relação vale mesmo quando o triângulo não existe, ou seja, quando tiver lá no ciclo x igual a kπ dividido por 2, ou seja, quantas voltas forem aí. Arcos complementares. Uma outra relação entre o seno e o cosseno. Esse aqui a gente já viu, só que de uma outra forma. Aqui ele coloca o π meios, né? Podia ter colocado 90 graus aqui, tá? Então vamos ler como 90 graus. Então aqui existe uma relação entre o ângulo x e o ângulo de 90 menos x, que são arcos complementares. Π meios radiano, 90 graus. E ele fala que esses ângulos são complementares, porque se eu somar, se o ângulo for 30 vai ficar 90 menos 30 vai dar 60. São ângulos que se complementam. Ângulos complementares são aqueles que a soma dá 90. Olha a relação que existe dentro disso aqui, né? Aqui está explicando em que ponto está, né, no quadrante, tudo, não tem muito importante. A importância é isso aqui, ó. Tá? Aqui ele está mostrando esse desenho aqui, né? O seno no y, o cosseno no x. Ele fala o quê? Ó? O cosseno de P1 caiu igual o seno de P2. O cosseno de M1 caiu no mesmo lugar que o seno de M2. É a mesma abertura, o mesmo ângulo. Ok? Então, quer ver, eu vou traduzindo em outras palavras o que ele está querendo dizer. Ele fala que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complemento, ou o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Que estranho. É bem simples, ó. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 45 é igual ao seno de 45. O cosseno de 80
vai ser igual ao seno de 10. Sempre a soma dando 90 graus. Isso a gente já vê, quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Está aqui na página 18, na tabela dos ângulos notáveis. Ó. Olha na tabela. 30, seno de 30, meio. Cosseno de 60, meio. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Ou seja, quando a soma dos ângulos dá 90 graus, o do 45 é igual. Por quê? Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. A soma dá 90 graus. Então, a gente já vê esse de uma outra maneira, mas é uma relação importante aí da trigonometria. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. E o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento, vice-versa, tá? E aqui ele coloca aqui em qualquer quadrante, né? Ó, convém lembrar que arcos situados em outros quadrantes podem ser complementares. Por exemplo, menos π-terços e 5 π-sextos são medidas algébricas de ângulos complementares, pois π-terços, 60 graus, π-sextos, 30 graus, ok? Levando para o primeiro quadrante isso daqui, ele fala que a soma dá π-meios, ou seja, dá 90. Esse ângulo menos π-terços, que é o 330, ele vai cair lá no primeiro quadrante, desculpa, que é o de 300, vai cair lá no primeiro quadrante, no 600, desculpa, no 60, menos π-terços, 300 graus, vai chegar nos 60 graus. 5 π-sextos também vai cair no 30 graus. 30 mais 60 vai dar 90 graus. É isso aqui, então não importa o quadrante, sempre vai ser suplementar, sempre vai ser igual à soma de ângulos suplementares. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu suplemento. Tem alguns exemplos aqui. A relação fundamental é mais importante do complemento e suplemento, tá? Mas também a gente usa para chegar em alguns resultados. Olha o primeiro exemplo. Dado seno de x igual a 3 quartos. Com o x entre 0 e π-meios. Isso aqui é importantíssimo. Aqui ele está explicando em que quadrante está o ângulo. Isso é importante a gente sempre prestar atenção, porque aqui, ó, qual é o ângulo que tem entre 0 e π-meios? 90 graus, 0 e 90 graus. Primeiro quadrante. Por que é importante? Porque nesse quadrante o seno é positivo e o cosseno é positivo. Então, dependendo do quadrante, vai definir o sinal do seno e do cosseno. Ok? Se tivesse no terceiro quadrante, já ia furar, porque o seno ia ser negativo, não ia ter mais 3 quartos aqui. No segundo quadrante, eu ia ter o seno negativo, o seno positivo e o cosseno negativo. Então, o quadrante vai indicar o sinal da razão trigonométrica. E como resolver? Usa a relação trigonométrica fundamental. 3 quartos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? A incógnita é tudo isso, cosseno ao quadrado de x. Tá bom? É que ele coloca o quadrado aqui, não é cosseno de x ao quadrado, porque não é o x que está elevado ao quadrado, é o cosseno de x que está elevado ao quadrado. Então, o quadrado fica aqui em cima. Se fosse cosseno de x ao quadrado, era o ângulo elevado ao quadrado, e não o cosseno desse ângulo elevado ao quadrado. Ok? Você vai resolver dessa forma. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16, vai ficar 9/16 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí ele pula um monte de passo e cai aqui no cosseno de x é igual a raiz de 7 sobre 4. Vamos ver como ele chegou nisso? Então vamos lá. Vou abrir aqui o Word. 3 quartos. Né? Então eu já copiei aqui uma fórmula. Vou copiar essa fórmula aqui na linha de baixo. Copiar. Sempre bom deixar umas fórmulas prontas assim para poder ganhar um tempinho. Colar. Então eu tenho lá 3 quartos. 3 quartos. É essa aqui, tá? Então vai ficar como? Esse 3 quartos
está elevado ao quadrado. Então vai ficar... Calma aí que a gente chega lá. Então, 3/4 ao quadrado. Esse é o valor do seno. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Beleza? Então, essa é a fórmula. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Copiar. Colar. Aí, fazendo 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. O quadrado aqui vai sumir. Certo? Então, ficou assim. Esse 9/16 vai passar para o outro lado como menos. Na linha de baixo, aqui, ó, eu vou ter isolar o cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui, ó, né, não vai mais existir. Vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9/16. Cosseno do quadrado de x é igual a 1 menos 9/16. Eu tenho que fazer o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum, que foi a parte que ele pulou lá. Fazendo o mínimo múltiplo comum disso daqui, ou até eu faço de um outro jeito, vou passar aqui um jeito bem fácil mesmo, é fazer assim, ó, né? O número 1, ele vai virar 16 avos. 16 sobre 16 é o número 1. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o número 1 virar 16 avos. 16 sobre 16 é 1. Tirei o mínimo comum, igualei os denominadores. Perfeito? Continuando aqui, vai ficar como? Cosseno ao quadrado de x é igual a, fazendo a conta, 16 menos 9, 7. 7/16. O que eu faço com esse quadrado? Passo para o outro lado como raiz. Então, nesse ponto eu vou ter cosseno ao quadrado de x, né? Agora não vai ser ao quadrado, porque eu vou passar ao quadrado para o outro lado. Cosseno de x é igual, vou copiar a raiz lá de cima, porque eu já deixei no jeito para a gente poder aproveitar a raiz, afinal de contas vai ficar mais fácil do que ficar inserindo. Voltando aqui no nosso exercício, vou colar aqui a raiz. Cosseno de x é igual a raiz de 7 sobre 16. Tá? Apareceu mais um. Então ficou raiz de 7 sobre 16. Tudo bem, gente? Espero que sim. Tira a raiz do 7, não dá, mas dá para tirar a raiz do 16. Encerrando o exercício. Vai ficar cosseno de x é igual, aí a raiz vai ficar só em cima, raiz de 7, tá? Raiz de 7 dividido por 4. Que foi o que deu lá, né? Cosseno de x, raiz de 7 sobre 4. Vamos voltar lá para o livro. Está aqui. Raiz de x mais ou menos raiz de 7, cosseno de x, mais ou menos raiz de 7 sobre 4. Então, né, a raiz a gente tira positivo e negativo. Então, poderia ser mais aqui, né, mais ou
menos. Mas como está no primeiro quadrante o cosseno é positivo ou negativo? Positivo. Ok? Então aí volta lá naquilo que eu falei que era importante, a gente saber em qual quadrante está. Então ele fala, como está no primeiro quadrante, o cosseno vai ser positivo. Então aqui nós vamos ter a resposta positiva. O quadrante que vai definir se vai ficar positivo ou negativo. Cosseno de x igual raiz de 7 sobre 4, usando a relação trigonométrica fundamental. Ok? No segundo exemplo do livro, ele também vai usar a relação trigonométrica, só que vai misturar com mais coisa. Sempre tem que misturar, né? Então, ó, primeiro, temos lá, sabendo que cosseno de x, vamos ver aqui, cosseno de x é 5/13, calcule a tangente do complemento, tá vendo? A tangente de 90 menos x. Ok? Então, vamos partir primeiro, vou partir primeiro da fórmula da tangente. Vou lá para o meu livro, para o meu caderninho aqui de anotações. Ó, primeira parte, né? Que eu acho importante a gente saber aqui. Deixa eu subir um pouco essa fórmula para explicar aqui. Então, eu quero saber primeiro quanto que é a tangente de x. A tangente de x, a gente já viu que é o seno de x dividido pelo cosseno de x, tá? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Perfeito, gente? Então, se eu tenho isso, eu também vou ter o quê? Eu vou ter que, no complemento, também vale isso. A tangente de 90 menos x, aí ele coloca como π-meios, tá? Eu vou colocar 90 graus aqui de 90. Tá? Menos x também vai ser igual o seno de 90 menos x. Afinal de contas, é a mesma coisa. 90 menos x sobre o cosseno de 90 menos x, certo? Então, ó, eu tenho essa relação. Mas aí, a gente já sabe o quê? Eu já sei que quem é o complemento do seno? É o cosseno. A gente lembra que a gente viu lá na página, lá, ó, né? O que a gente viu na página anterior? A gente viu o quê? Que o complemento do seno é o cosseno. O seno de 90 menos x é o cosseno de x. E o cosseno de 90x é o meu seno de x. Então, a gente vai lá e troca no exercício. Né? Aonde está escrito? Né? Vai ficar assim, ó. Deixa eu copiar. Vou colar aqui para vocês entenderem. Vai ficar o quê? A tangente de 90 menos x, no lugar do seno de 90 menos x, vai virar quem? O cosseno de x. E no lugar do cosseno de 90 menos x, vai virar o seno de x. Porque, afinal de contas, nós já vimos que eles são um complemento do outro. E aí vai ficar assim. Tá? Ou seja, é o inverso. A tangente é o seno sobre o cosseno. A tangente do complemento vai ser o cosseno sobre o seno. Partindo disso, ele chega no exercício. Tá? Então, voltando lá para o nosso exemplo, só explicando aí de onde veio as coisas. Tá? Então, ó, é nesse ponto, a resolução. Sabemos que a tangente é o seno sobre o cosseno, invertendo, como é o complemento, fica cosseno sobre seno. Aí, aplica a relação trigonométrica. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ele me passou o cosseno.
eu já sei o cosseno. Falta saber o seno, não é verdade? Substitui na fórmula. Vamos acompanhar por aqui, ó. Acho que é até mais fácil. Acompanha o raciocínio. Substituiu o cosseno. Isolou o seno. 1 menos 25 sobre 169. O número 1 virou 169 sobre 169. 169 menos 25 virou 144. Tirou a raiz quadrada, tá? Tirou a raiz quadrada, jogou para o outro lado, ficou 12 sobre 13. Como π meios menos x pertence ao primeiro quadrante, ele está no primeiro quadrante, π meios menos x é 90 menos x, está no primeiro quadrante, ok? Vamos ter troca, tá? Os dois são positivos. Por estar no primeiro quadrante, eu tenho o seno positivo e o cosseno também positivo. Cosseno, 5 sobre 13, dividido pelo seno, 12 sobre 13. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, chega em 5/12. Então, aqui ele achou, ele deu o cosseno, eu achei o seno, e sabendo o cosseno e o seno, eu consigo achar a tangente. Então, existe uma relação entre as três razões trigonométricas dentro do ciclo. Ok? E no terceiro exemplo, para que valores de A temos simultaneamente seno de x, A mais 1 e cosseno de x igual a A. Substitui o seno por A mais 1, eleva ao quadrado. Substitui o cosseno por A, eleva ao quadrado. Vira uma equação de segundo grau. Resolve, o A vale 0 ou A vale menos 1. Resolve, no caso, ele resolveu colocando o A em evidência. Poderia ter jogado na fórmula de Bhaskara. Essa é a relação entre seno e cosseno, chamada de relação fundamental da trigonometria. Ok? Então, vou deixar os exercícios dessa página para vocês fazerem e a gente corrige em uma próxima aula. Tá? Tentem fazer, vocês vão ver que não é muito complicado, presta atenção só na hora de tirar o mínimo múltiplo comum. E é isso aí. Qualquer dúvida eu vou estar no Meet. Vocês podem acessar lá para a gente tirar a dúvida logo depois de assistir essa videoaula. Eu vou estar online lá para ajudá-los. Muito obrigado e até mais, pessoal. Bons estudos.